Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer o nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje é a nossa sessão de número 13, dia 11 de julho de 2022. Bom, ficou um rabicho para trás, né, da natureza divina, né, do item, ficou para trás o item 19, por uma falha nossa, né? Mas nós vamos hoje recuperar isso, tá bom? Então, agora, nesse momento, a gente inicia o nosso estudo pelo número 19, item 19. A gente falou rapidamente que, ainda lá na última sessão, Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não poderia ser diferente disso. Foi aí que nós terminamos, na última reunião, e ficou para trás concluir esse item, né? Que nós vamos agora concluir. Essa é a base sobre a qual repousa o edifício universal. Então, esse edifício universal ele foi construído em cima disso, desse Deus com todos esses atributos, né? E ele complementa que é o farol de onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro, e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Então, tendo esse conhecimento, nós vamos estar realmente tendo esse roteiro, porque ele vale para o universo inteiro, porque Deus é onipresente. Então, se ele está em todo o universo, toda a criação dele, nós estamos imersos em Deus, toda essa criação, então nós, aí sim nós vamos ter o acesso à verdade, né? Nessa busca da verdade. Seguindo essa luz, jamais se extraviará. E se tantas vezes se equivocou, é por não seguir o rumo que lhe for indicado. Então, se nós estamos hoje buscando retificar os nossos erros, as nossas más condutas, aquilo que a gente fez que estava fora da lei, né, das leis divinas, é porque a gente realmente se extraviou do caminho. Então, agora é simples, é só voltar a trilhar esse caminho, seguindo essa luz, seguindo o que representa Deus para nós, né? Esse conhecimento isento de qualquer coisa, de qualquer vínculo com a nossa característica, o nosso jeito de ser. Então, nós humanizamos Deus com todos os nossos defeitos. Então, se a gente, de forma isenta, seguir essa luz, nós vamos realmente chegar na felicidade, né? Então, e se tantas vezes se equivocou, né, se o homem se equivocou, é por não seguir o rumo que lhe for indicado. Esse é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Então, critério infalível. Se nós aceitarmos Deus, entendermos Deus, conforme isso que a gente acabou de ver, então nós estaremos, assim, dentro desse critério, ele não tem como dar errado. O homem tem, para avaliá-las, uma medida rigorosamente exata dos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo, com certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, né, dos atributos de Deus, que busque não somente anulá-lo, mas simplesmente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Então, qualquer coisa, qualquer princípio, qualquer teoria, crença, tudo, ou qualquer coisa que esteja contra isso, né, estiver em contradição com os atributos de Deus, então significa que a gente não está com a verdade. Em filosofia, psicologia, moral e em religião, só é verdadeiro o que não se separa nem por um milímetro das qualidades essenciais da divindade.
A religião perfeita será aquela que nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, e da qual todos os dogmas poderiam suportar a prova desse controle, sem que nada os afete. Então, não pararia em pé, qualquer que fosse essas teorias, esses dogmas, não para em pé, porque não está em conformidade com os atributos de Deus, ou melhor, não estando em conformidade com os atributos de Deus, isso tudo não para. E assim terminaria a nossa reunião de estudos da noite passada, né, ou da sessão passada. E agora a gente entra na providência. Se a gente conseguir, nós vamos até o item 30. Lá pelo item 28, é muito bonito quando um espírito fala sobre Deus. Mas vamos ver se a gente chega lá. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Solicitude, o que é? É a demonstração de interesse, de atenção ao cumprir da melhor forma possível um pedido ou uma solicitação. Então, imagine, Deus nos dá toda essa, nos assiste da melhor maneira possível para cumprir esse nosso desejo, essa nossa solicitação, esse nosso pedido. Então, isso é solicitude, né? Então, é assim que Deus age para conosco. A providência é tudo que Ele nos oferece quando nós pedimos. Claro, tem que pedir de forma razoável, né? De forma coerente. Então, todas as criaturas estão sujeitas a essa solicitude de Deus, a essa providência. Não nos deixa faltar nada, pelo menos não nos deixa faltar nada para que a gente conduza nossas vidas. Então, nós temos o suficiente para que a gente possa seguir esse caminho de evolução. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas, e é nisso que consiste a sua ação providencial. Olha só, uma vez que ele está presente em todas as partes, que ele está realmente presente em nossas vidas e está em todo lugar, então ele aqui. Então ele está mesmo nas pequenas coisas ele está agindo providencialmente para conosco. Então tem aqui uma citação, né? Como Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo? Então, é a pergunta do incrédulo. Como é que ele pode estar em cada detalhe de nossas vidas, ou das vidas de todas as criaturas que ele criou? Então, como é que é isso? Então, para o incrédulo, isso é algo impossível, né? Então, essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só deva se fazer sobre as leis gerais do universo. Então, Deus se preocuparia com as coisas grandes, segundo o incrédulo, e não coisas pequenas, detalhes em nossas vidas. Que este funciona por toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura acha-se submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. É como um piloto automático, segundo o incrédulo, né? Então, a gente está subordinado às leis, né? As grandes leis, né? Aquilo que são coisas realmente dignas de nota, e os detalhes tudo não seria possível que Deus tivesse envolvido. Aí no item 21, em seu estado atual de inferioridade, os homens dificilmente compreendem um Deus infinito. Lembra que eu sempre falo, né? Eu não consigo entender direito o Deus infinito. Para mim,
descrever isso, para entender, é muito difícil. Então, eu busco por analogias, busco uma compreensão segundo o que eu tenho de experiência, segundo a minha referência, né? Porque, sendo eles mesmos restritos e limitados, só o entendem restrito e limitado como eles. Então, é o jeito que a gente, como que nós nos entendemos, restritos e limitados. Representam-no como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem semelhante a si próprios. Lembra que a gente falou até que nós vemos Deus como aquele velhinho encarquilhado de cajado, de barbas e cabelos brancos, né? Então, é a imagem que a gente faz da gente. É alguém mais experiente, então, portanto, é como um ancião que tem toda a experiência de vida. Então, é assim que a gente vê Deus, humanizando ele, quando que realmente não tem nada disso, né? Os quadros que o pintam com traços humanos só contribuem para manter esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma do que o pensamento. Então, o externo para nós tem muito mais valor. Então, a gente vê que está do lado de fora, né? Assim, a aparência externa, quando realmente a gente não tem o fundo, aquilo que realmente é importante. Para muita gente, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e por terem suas faculdades e percepções limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. Então, para muita gente, ele está lá num trono, num lugar nesse universo infinito, em algum ponto lá, e de lá ele está gerenciando esse universo. E só que eles não conseguem, ou nós, humanos, né, ainda limitados, não conseguimos aceitar ou entender um Deus que está presente em tudo e pode intervir mesmo nas pequenas coisas. No item 22, dando prosseguimento, ante a impossibilidade de compreender a essência da divindade, o homem só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações, necessariamente muito imperfeitas. É isso que a gente falava. Eu consigo avaliar aquilo que eu não consigo ver através de comparações, né? Fazer comparações com aquilo que eu já conheço. E, claro, o que eu já conheço é incompleto e, portanto, as comparações vão ser incompletas, portanto, imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-se ou mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, num primeiro momento, lhe parece impossível. Então, baseado nisso, a gente acha que a coisa não acontece, é impossível, né? Sendo dessa maneira, que ele está realmente envolvendo tudo. Suponhamos agora vem as comparações, né? Mas essas lógicas, para que a gente possa entender. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. Então, imaginem algo que penetra tudo que existe, todos os corpos, tudo, né? É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, desse tudo que está envolvendo, né, produzirá sobre os corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. Então, como está permeando tudo, ele está produzindo uma ação para todo mundo, para tudo, né? Então, ele está passando por todos os corpos, orgânicos, inorgânicos, não importa. E ele está dando essa característica comum a todos os corpos. Todos eles estão recebendo a mesma influência desse fluido, né? Dessa energia que está perpassando tudo que existe, né?
Então, é a comparação que ele está fazendo, tá? Para a gente entender. É o que a química demonstra todos os dias, em proporções limitadas. Então, na verdade, um exercício mental que estão fazendo, que a química pode muito bem demonstrar isso aí, pode muito bem explicar. Esse fluido, não sendo inteligente, então é um fluido simplesmente, né? Que está passando eh, por todos os corpos, né? Age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Então, segundo a característica dele, ele está agindo, né? E é segundo essas forças aí, né? Então, ele está imprimindo esse mesmo, não posso dizer sentimento, porque não é vivo, né? Mas essa característica em todos os corpos. Mas se o supusermos dotado de inteligência, agora muda. Então, vamos pensar nesse fluido inteligente, transpassando todas as matérias, tudo, né? Então, digamos que esse fluido, essa energia é inteligente, de faculdades perceptivas e sensitivas, já que não agirá às cegas. Então, é uma inteligência. Essa é uma energia pensante, né? Mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Então, aí nós estamos tendo todo esse sentimento e vice-versa. Essa energia toda está passando ali e está raciocinando, né? As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Então, agora vamos comparar com o perispírito, né? Então, ele está, esse fluido, né, que é essa matéria quintessenciada, que é o perispírito, ele também nos dá uma ideia sobre isso. As propriedades do perispírito vão nos ajudar a entender. Ele não é inteligente por si próprio. Realmente, o perispírito, sendo matéria, não é inteligente. O que dá inteligência para ele, o que transmite ação, pensamento, tudo, é o espírito. Então, só que esse conjunto, espírito e perispírito, aí forma uma coisa só. Nós estamos falando do perispírito. Ele não é inteligente por si próprio. Por ele mesmo não é inteligente. Por quê? Porque é matéria, né? Mas serve de veículo de pensamento, das sensações e das percepções do espírito. Então, o espírito transmite para o perispírito tudo isso, essas sensações, as percepções, né? Transmite o pensamento, ele é o fio condutor do pensamento do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, veem e agem à distância. Então, através do perispírito é que nós conseguimos, assim, explorar lugares, pensamentos, o que seja. Então, esse fluido, né, ele pode ir longe, ele não necessariamente pode estar aqui só no corpo dele, mas ele pode ir muito mais longe, né? Inclusive, isso explica muita coisa. Quando Kardec falou, o dia que nós entendermos o perispírito, nós vamos entender o que acontece com muitos dos fenômenos. Então, nós estamos a caminho de compreender o perispírito e como ele age. E aí sim nós vamos entender um monte de coisa. Hoje nós já entendemos alguma coisa nas comunicações, né? Nessas projeções, tudo tem a ver com o perispírito, que é fluido, que é energia, que tem a capacidade de expandir, de se deslocar, né? E numa velocidade do pensamento, que ele está acompanhando o pensamento. O pensamento é que está levando ele nessa condição. Então, utilizando-se desse fluido, já num estado de maior depuração, que os espíritos superiores adquirem o dom da ubiquidade,
de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possam manifestar sua presença de forma simultânea. Então, isso explica por que algumas pessoas podem estar presentes no lugar e, assim, comprovadamente, estar no lugar e se apresentar em outro. Então, muito longe, muitas vezes em outro país, né? E lá é registrada a presença dele. Então, é o espírito que tem essa capacidade. Aqui ele chama de espíritos superiores, que tem essa capacidade. Por quê? Porque o perispírito já está depurado, já está melhorado, né? Já está mais transformado para melhor. Basta um raio de seu pensamento, já lemos isso aí, né? Mas não custa ver de novo, né? De seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possam manifestar sua presença de forma simultânea. Às vezes, eu paro para pensar, né? Jesus não se utilizou disso. Nós não temos, eu pelo menos não conheço nada nesse sentido, né? Mas ele teria essa capacidade, porque espíritos não tão elevados como ele deram essa demonstração de fazer isso, né? Então, tem várias pessoas que tiveram essa, né? Santo Antônio de Pádua, um deles, Eurípides Barçanufo é outro, né? E outros que puderam fazer a mesma coisa, se projetar em lugares diferentes. A extensão dessa faculdade depende do grau de elevação e purificação do espírito. Então, ele está alertando a gente. Espíritos elevados podem fazer isso, espíritos superiores. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder de sua vontade, que modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria, dá propriedades determinadas às substâncias inativas, repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. Então, olha quanta explicação nós estamos tendo através do perispírito. Ah, mas espera aí, a gente está falando de Deus, está falando da onipresença dele. Então, de forma comparativa, a gente está entendendo, já começa a entender como que é possível estar em todo lugar, mesmo nas coisas mais assim, nos detalhes, nas coisas menores. Então, se nós temos essa capacidade, e Deus, então, que é a inteligência suprema? Então, é isso que esse trecho do nosso estudo está nos levando a entender, né? A presença, a onipresença de Deus e permeando tudo, toda a matéria, todo o universo, toda a obra da criação. Então, através do perispírito, esse fluido, dá para operar um monte de coisas, né? Como ele fala aqui, né? Dá propriedade para substâncias inativas. O que é isso? Aquele junto, né? Então, perispírito, do espírito com o material que o médium doa, né? E mais fluido cósmico, universal, ele consegue penetrar na matéria e dar vida para a matéria, né? Matéria inativa, né? Substâncias inativas. Se a pessoa tem algum problema de saúde, precisa fazer uma desmaterialização de um tumor. Então, esse fluido do espírito com o fluido do médium pode atuar na matéria, né? E pode obter curas, né? Até pela imposição das mãos. Então, por mais elevados que sejam, os espíritos são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberiam, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus. Percebe? Ele está fazendo uma comparação
para que a gente veja a grandeza de Deus. Então, por mais, assim, maravilhoso aquilo que pudermos fazer, né, só vai servir para a gente entender melhor a capacidade divina de estar presente em tudo. Mas podemos nos servir deles como ponto de comparação. Então, é isso. Como ponto de comparação, vai dar para a gente entender. O que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus, que é infinito, executa-o em proporções infinitas. Então, aquilo que está ao nosso alcance, o pouquinho que a gente consegue, é tudo assim, em medidas finitas, né? Em proporções finitas, né? Deus o faz em proporções infinitas. Há ainda a diferença de que a ação do Espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias, e a de Deus é permanente, é todo momento. O pensamento do Espírito abarca durante um tempo um espaço circunscrito. O pensamento de Deus abarca o universo e a eternidade como um todo. Em uma palavra, em resumo, entre os espíritos e Deus existe uma distância enorme, que é do finito ao infinito. Então, a distância é muito grande para a gente poder entender que nós podemos fazer muita coisa, mas nós não somos nada perto da capacidade divina, né? O que Deus pode fazer. Aí no item 24, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento, como é ele que o transmite, de alguma forma impregnado dele. Então, o perispírito, como nós já falamos, não é inteligente. Ele é um intermediário, ele é um agente, né, para que o pensamento possa fluir, o pensamento do espírito. Então, o perispírito é matéria. A matéria não pensa, a matéria não age, a matéria não tem iniciativa própria. Ela precisa que alguém ou alguma coisa impulsione. E aí está o espírito por trás disso. Então, aí o espírito vai usar o perispírito como um canal de manifestação. Tá tudo bem até agora? Inclusive estão me ouvindo bem, sem problema? Alguém fale alguma coisa para eu poder saber que nós estamos no caminho certo aqui, tá? Nós vamos poder discutir depois, mas que a gente possa aproveitar o máximo possível, né? Tá tudo certo, Luiz. Estou Tá ouvindo bom. bem, tá indo na linha certa. Então tá bom. O que eu quero é assim, o que eu gostaria, naturalmente, é que eu trocasse em miúdos para o meu entendimento. E se eu entendo, qualquer um entende. Isso é líquido e certo, tá? Então a ideia nossa é realmente, no estudo, a gente ter a total compreensão, né? Se não total, a mais próxima possível do total, do que Kardec queria dizer com esses ensinamentos, com essas informações que de alguma maneira pode parecer algo assim tão assim impossível, né, de compreender se a gente lê numa passada só, né, ou não tem um conhecimento anterior, como nós já temos, a gente já estudou outros livros, né, então nós já temos material suficiente para alicerçar isso que ele está falando. E o resto agora é traduzir para o simples, né? É isso tudo que está aqui. Então, vamos lá. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, então não é possível isolar o pensamento, ele não está solto, né? Parece-nos que ele e o fluido se confundem. Então, o pensamento e o perispírito se confundem, como não podia deixar de ser, né? Como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Então, nós materializamos o som, entre aspas,
Ou seja, a gente não vê ele, mas a gente percebe. E através do som. Se não tem som, através do ar. Se não tem ar, não tem o canal condutor dessa energia sonora. Então, no vácuo, o ar, o som não se propaga, porque não tem esse canal, esse fio condutor, que é o ar, que vai passando, vai vibrando, né? vai, e chega até o ponto que ele tem força para levar a informação. Então, eu estou aqui, eu dou um grito, a 10 metros alguém escuta, a 100 metros já fica mais difícil, a 500 metros não vai dar para escutar mais. Então, o meu som, o som que eu emito e que o ar vai passando, né, vai transmitindo, ele tem uma limitação, né? Então, mas ao ouvirmos o som, a gente confunde com o ar, confunde da mesma forma, né? Então, o perispírito com o espírito, eles se confundem. É como nós, né, o nosso corpo com o nosso espírito, se confundem, mas são coisas diferentes. São componentes para que possa se manifestar, para que a gente possa estar aqui ao vivo e a cores, né? Para que a gente possa perceber. Então, vamos seguir. Da mesma forma, já foi isso aí, né? Agora o 25. Que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer, que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Então, para que a gente possa entender, é isso que ele está falando. Então, de forma como que foi explicado, como Kardec explicou. Aí depois a gente vai entender que é como se fosse um aquário onde tivesse os peixinhos e a água está permeando todo o espaço do aquário. Então ela está preenchendo todo o espaço de aquário. Digamos que o universo fosse o aquário, as paredes de vidro, tudo, né? E tudo que está ali dentro, as pedrinhas, aquela vegetação, o ar que está sendo soprado, tudo está tudo imerso na água. Então essa água seria isso que ele está falando, né? Um fluido inteligente preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Então, olha como que nós estamos. Então, Deus está em nós como nós estamos em Deus. E nós vamos ver isso que foi dito por Jesus, né? Então, nós somos por isso ele tem todo o conhecimento, o domínio de toda a situação, tudo, que nós estamos contidos nesse fluido divino. Então, imagine o universo inteiro está imerso em Deus, porque ele está permeando tudo, ele tem o conhecimento de tudo, né? Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos dizer, né, como se fosse material, né, esse fluido, possuiria o pensamento. Então, não é aquilo que foi falado um pouquinho mais atrás, né? Um fluido que simplesmente está penetrando tudo e não pensa, e não age nada, simplesmente ele está penetrando tudo, está permeando tudo. Agora é o contrário. Esse pensamento, ele tem, ele age, ele é autônomo, ele não é algo inerte, né? Então, vamos de novo falar, né? Ler isso aí para a gente entender bem, né? Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza, então esse fluido tudo é uma coisa só, né?
e tem as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, então cada pequena parte, como se fosse possível fazer essa comparação, né? Possuiria o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá um ser, por menor que seja, por mais insignificante que seja, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele, em contato com ele. Então, isso é a onipresença de Deus. E olha a importância das leis de Deus serem fixas, imutáveis, justas, boas, porque não pode haver nada fora do lugar, senão destrambelhava tudo isso. Iria haver conflito, uma parte funciona de um jeito, outra parte funciona do outro, e quando não, quando tudo tem que funcionar segundo a mesma regra, ou as mesmas regras. Estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. E agora a citação de Jesus. Estamos nele como ele está em nós. Então, é uma forma de ver Deus muito lógica, muito coerente e muito diferente do que a maioria das religiões, a grande maioria, para não dizer total, né, descreve Deus. Ou, assim, teoriza Deus, já que a gente não pode ver, né? Mas nós podemos, através do efeito, a gente pode remontar a causa. Então, olha que como é algo lógico, que a pessoa mais, que estaria ao alcance da pessoa mais materialista, do meu ponto de vista. Tamanha é a simplicidade com que a presença de Deus está em nossas vidas, que está em tudo, que está no universo como um todo. Quando a gente fala universo, nós estamos falando no infinito. Então, é tão lógico, tão coerente, que às vezes eu me pergunto, como que é possível não acreditar nisso? Mas é só uma opinião minha, né? Porque cada um tem a sua forma de ver as coisas e ela tem que ser respeitada. Isso a gente tem que aprender muito bem com o Espiritismo. Respeitar a opinião alheia, o ponto de vista alheio, a conclusão alheia, porque é um direito. Descartes falou que eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu defendo até a morte a sua opinião, o seu ponto de vista. Ou seja, é um total respeito, por essa maneira dele falar, né? É um total respeito para a opinião alheia. Né? E hoje, quanta coisa não acontece por justamente diferença de opinião. Seja política, seja esportiva, seja religiosa, seja em torno da beleza, da feiura, do que seja. Nós não sabemos respeitar a opinião alheia. Para entender sua solicitude, essa disposição de Deus, né, para conosco, sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão. Então, ele não tem que ficar num lugar só e de lá ele reger tudo. Né? Para que ouça nossas preces, não tem necessidade de transpor o espaço. Ele não tem que vir até nós. Nem que elas sejam ditas com voz retumbante. Porque estando Deus incessante, em voz alta, né?
aos berros, aos gritos, né? Porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Então é automático. Estamos pensando, já estamos em contato com Deus, porque está permeando tudo, está permeando a nós também. São como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, ele está fazendo uma outra comparação. Se alguém já esteve perto de um sino de verdade, aquele sino grande, e bate, vibra tudo. A gente escuta nas paredes o som, né? Vai vibrando, né? Em todos os sentidos, todas as direções e em cada molécula do ar que está ali, naquele ambiente. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. Então, Kardec está explicando, está sendo bem, bem franco aí, né? E insistindo, nós não queremos materializar Deus, absolutamente. Lembrando que são 3 elementos que existem no universo: Deus e o resto da criação, né? A matéria e o princípio inteligente, ou os espíritos, podemos chamar assim. Mas vamos falar em princípio inteligente porque a gente sabe que nós somos fruto de uma evolução, espiritualmente falando, né? Que fomos usando corpos diferentes, que a gente foi progredindo, né? Desde quando a gente usava instintos até a gente ter o domínio da razão, do livre-arbítrio, né? Para saber o que é certo e o que é errado. Então, foi todo um progresso, né? Foi todo um trajeto de evolução. Então, Kardec dizendo, nós não queremos materializar Deus, a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal é, evidentemente, apenas uma comparação capaz de dar uma ideia mais justa de Deus, que as pinturas que o representam sob uma figura humana, que é a comparação de pinturas, né? Então, nós queremos dar uma ideia mais justa, mais coerente, mais lógica de Deus. Ainda que ele não está conseguindo explicar 100%. Por quê? Mesmo Kardec, com todo o contato com os espíritos, com tudo isso, ele não tinha o conhecimento para poder transmitir para a gente através do que ele deixou escrito, né? Dos livros, das obras. Essa comparação só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar por toda parte e de se ocupar de tudo. Então, não tem segredo para ele, né? Às vezes a gente até vê manifestação de pessoas querendo enganar Deus, né? Querendo dar um jeitinho de se explicar de maneira que ele fique bem aos olhos de Deus, né? Mas isso é tudo falha nossa, quer dizer, a maneira com que a gente encara as coisas, né? Temos incessantemente, sob os olhos, um exemplo que pode dar uma ideia de maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo de todos os seres e, por consequência, como as impressões, as mais sutis de nossa alma, chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre esse assunto. Esse espírito, o nome dele é... Cadê o nome dele? Kineman. A revista Espírita trata o nome dele por Kineman, porque usa um A no lugar, no último E ali, né? E ele, uma característica dele, quer dizer, um dado sobre ele, é que ele desencarnou e recente, assim, em relação à comunicação que ele deu, foi recente. Então, aí, na explicação da revista Espírita, fala, por aí a gente percebe que uma vez libertado do corpo, o espírito pode mostrar quem realmente ele é, sem os limites do corpo físico, que acaba dando assim, reduzindo a capacidade intelectual
do espírito, né? Então, ele dá essa comunicação aqui, né? Um dos atributos... e outra, ele era um grande estudioso do magnetismo. Isso também era uma outra característica dele, né? Uma outra informação sobre ele. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Então, não dá para dar dimensões para Deus, porque as dimensões, elas são limitantes, né? E Deus é ilimitado, né? Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber alguma coisa maior que ele. E esse algo seria Deus. Então, ele está repetindo mais ou menos o que nós já vimos de Kardec, um pouquinho mais para trás, né? Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Dilema é aquilo que a gente não consegue achar tão fácil. Peraí que já acabei tirando do lugar aqui, né? Aqui, dilema. Né? É quando a gente tem uma escolha extremamente difícil. Ou é isso ou aquilo, mas a gente não consegue decidir, né? Então, isso é um dilema. Então, não se pode sair desse dilema. É difícil, né, isso aí. Pois se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito e não se pode conceber a extensão que ele ocupa. Então, saindo fora desse dilema, é isso aí, né? Ninguém duvida que Deus é infinito, né? E, portanto, ocupa toda a extensão existente, né? E aí estamos falando do universo. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Ele a envolve e ela, a criação, está nele. É, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura, e para vos fazer compreender também materialmente por qual maneira essa comunicação acontece universal e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre o seu espírito e o corpo. Então, agora ele vai explicar para que a gente possa entender. O contato é tão íntimo com Deus que ninguém deve duvidar disso, mas ele fala, vamos ver qual que é a relação entre o homem, quer dizer, no homem que é espírito e corpo. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito. Olha que inteligente, olha que interessante a comparação, né? O homem é como se fosse um mundinho, e quem manda nesse mundinho é o espírito. E o princípio dirigido é o corpo. Então, o corpo é a ferramenta dele, é aquilo que está sendo dirigido por esse diretor, esse espírito, né? Nesse universo, então, nesse mundinho, nessa composição que nós estamos falando, né? O corpo, o homem, né? Nesse universo, o corpo representará uma criação na qual o espírito será Deus. Olha a comparação. Tudo isso aí é comparação, é analogia. Não é absoluto, não é identidade. É uma coisa assim, para que a gente possa entender. Então, imaginem, né? O espírito, nesse universozinho, que é o homem, seria Deus. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim podemos falar, localizadas em um lugar especial do corpo. O número dessas partes constitutivas são variadas e de natureza tão diferentes. É considerável, mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos, que uma impressão qualquer não possa ocorrer em um lugar particular sem que o espírito disso tenha consciência. Ou seja, cada
cada órgão nosso, cada membro, cada peça desse homem, desse universo, desse mundo, né, está interligado e está ligado ao espírito. Então, se dá um beliscão no braço, então o espírito vai sentir, vai ter conhecimento desse beliscão, porque ele está em todo o corpo, ainda que tenha partes que aparentemente trabalhem isolado, trabalhem de forma separada. A mão, por exemplo, que eu estou mexendo, trabalha de forma independente do meu estômago. Eu acabei de comer alguma coisa, então está lá processando. Então, o que tem a ver a mão com o estômago? São partes do mesmo conjunto, do mesmo corpo, comandado por um espírito. Então, nesse universo, todas as partes estão alinhadas, todas com o espírito. O espírito sente, percebe, comanda cada uma das partes independentes e o todo funciona. Vocês imaginem eu aqui, imaginem não, vocês estão vendo eu fazer movimento para lá, para cá, tal. Enquanto falo, olha quanta coisa acontecendo. Tem coisa que está acontecendo é involuntário. Estou respirando, piscando o olho, estou fazendo uma série de coisas que não estou dando conta de que estou fazendo. Mas minha mão não. Eu estou aqui trabalhando, falando e usando a mão para que eu possa melhor me comunicar com vocês. Quem que está fazendo isso? De forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, né? Como eu falei, piscar, né? Respirar, tá? É o espírito. Ele dá vida para todo esse conjunto material. Então, é o que o espírito aqui, esse que está se comunicando com a gente, ele está falando como é que funciona, né? Então, vamos lá. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, nervos, articulações, são individualidades, né? Então, várias partes, estão localizadas em várias partes, né? E essas partes, né, o número dessas partes constitutivas tão variadas e de naturezas tão diferentes é considerável, mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos, que uma impressão qualquer não possa ocorrer em um lugar em particular sem que o espírito disso tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos? Claro que sim, né? Mas o espírito as experimenta todas, discerne, analisa, examinando em cada uma sua causa e seu lugar de ação. Então ele tem controle de tudo, ele tem conhecimento de tudo. Já dá para formar a ideia, já dá para a gente concluir o que esse espírito quer falar. O universo é um grande corpo. E pode ter tudo independente, mas tem um espírito, que é Deus, que tem conhecimento de tudo, de cada coisa que está em lugares diferentes, com funções diferentes, com tamanhos diferentes. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação e Deus. Ele está em todo lugar da natureza, como o espírito está no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, com todas as células, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos de mesma ordem não se produzam da mesma maneira em um e outro caso. Porque é a mesma consciência que está comandando tudo. Então, pode repetir aqui, ali, acolá, não tem problema, né? Porque é a mesma mente que está dirigindo isso. Um membro se agita,
o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem diversamente. E Deus sabe de tudo que se passa e destina a cada um o que lhe seja particular. E aí vem aquela pergunta: então, não tem nada que não esteja sob, entre aspas, controle? Imaginem nós, na nossa revolta aqui, de ver as coisas que aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Coisas que a nossa lógica já não permite, a nossa moral já não aceita mais. Mas é a condição que nós temos aqui. E não é um caso isolado, totalmente isolado do universo. Não, a Terra é um planeta à parte. Tudo que está acontecendo aqui foi esquecido por Deus. Não tem como ser esquecido por Deus. Nós somos parte de tudo isso. Então, olha como é elucidativo. Quantas explicações nós temos através disso? Só do conhecimento de Deus. Então, a partir daí, a gente começa a pensar que as coisas têm que ser levadas dentro de uma simplicidade. A gente não pode complicar, porque só vai atrapalhar o nosso caminhar, né? Porque se a gente tem esse conhecimento da percepção de Deus sobre tudo, a condução por Deus de tudo, e regras que valem para todo o universo, como é que nós vamos achar que aqui está abandonado e não nos esforçar? Ah, está tudo abandonado mesmo, eu não vou mais fazer mais nada, não vou mais se esforçar para melhorar isso aqui. Quando que nós sabemos que cada coisa que nós fazemos, imediatamente reflete na divindade, nesse grande maestro que conduz tudo isso, que ele criou. Então, é tão lógico, é tão coerente, que não dá, é difícil explicar o contrário. É teorizar, assim, coisas malucas, para tentar explicar o que acontece à nossa volta. Se a gente tem um pouquinho assim de projeção, como normalmente os cientistas fazem, né? Eles não precisam viajar anos-luz para algum lugar. Se eles não conseguem ter o aparelho adequado para poder explorar o universo, né? Explorar mais longe, a mente explora. Então, a gente vai longe através do pensamento. E onde quer que a gente vá, por mais longe que alcance, né, que chegue, ainda vamos estar dentro dessa divindade. Nós fazemos parte disso. Que bonito, né? Não é uma coisa assim fantástica? Eu me delicio com isso, porque realmente é a forma mais, ao mesmo tempo bonita, a forma mais lógica, mais coerente de explicar Deus. Eu não conheço outra maneira. Não tem. Para mim, é algo assim, perfeito em termos de explicação. E olha que nós nem entendemos. Volto a falar para vocês, eu não entendo Deus. Sabe? Assim, do jeito que um espírito superior entenderia. Mas essa explicação já me dá, nossa, material para entender perfeitamente como é que nós estamos em relação a Deus. E os atributos de Deus, quais são eles? Vamos seguindo, então, né?
pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência. Olha, a solidariedade da matéria e da inteligência. Nós não estamos soltos no espaço. Não tem nada solto no espaço. E aqui, nesse mundo, que é um grão de areia, numa praia enorme, né? Nós dividimos o planeta, as divisões políticas, né? Então, nós temos países, nós temos idiomas, nós temos cultura, tem um monte de coisas diferentes para cada pedacinho delimitado. Nós não somos solidários ainda, não somos fraternos ainda. Então, vamos lá. A solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles, a de todos os mundos e, enfim, as das criações e do Criador. Então, quando Jesus chamou de Pai a Deus, ele nos colocou todos na condição, tudo que tem, assim, na condição de filhos e, portanto, irmãos. Somos todos irmãos. Esse é o verdadeiro conceito da palavra, né? Então, porque o Pai é único, nos criou. E a gente adora uma briguinha contra nossos irmãos. Mas um dia nós vamos compreender tudo isso. Então, olha só. Kardec, voltando a Kardec agora, né? Ou não, ainda não é. Não, já é sim. Agora é Kardec, porque o Kinaman já fez a comparação dele, né? Então, compreendermos o efeito, isso já é bastante. Do efeito, remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Só o efeito, a gente já vê que é grande. Se o efeito é grande, em toda essa magnitude, imagine a causa, o poder criativo dessa causa, isso que fez tudo que está aí, né? Mas sua essência íntima nos escapa. E aí que a gente não consegue explicar, né? Como a da causa de uma multidão de fenômenos. A gente não sabe. E vamos ter que nos contentar com isso, né? Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós o calculamos e, né, calculamos esse efeito. E, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o produz. Será, pois, mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos? Ah, já que eu não compreendo, deixa para lá, não existe, eu não quero saber disso. Então, é um grande erro, né? Nada impede que se admita. Opa, vou controlar um pouquinho o tempo, mas estamos no final, né? Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco irradiando sem cessar, inundando o universo de seus eflúvios, como o sol faz com a sua luz. Mas onde é que está esse foco? Onde que se encontra esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado sobre um ponto determinado. Esse é o mais provável. Senão a gente estaria pensando naquele trono, Deus sentado lá e coordenando tudo, né? E como também não está na sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço. Não está, né? Então, ele está presente em tudo. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, que é aquilo que nós falamos, aqui, espírito pode estar em alguns lugares diferentes, né? Essa faculdade de Deus deve ser sem limites, porque já foi comparado o limitado espírito com o ilimitado Deus, né? Então, essa faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo, poderíamos admitir, a título de hipótese, que esse foco não teria necessidade de se transportar e que se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga que deva se produzir, o que nos permite dizer que ele está em toda parte e em nenhuma.
Que coisa, né? Que dilema, né? Como a gente acabou de ver aí, né? Às vezes eu lembro da aranha. A aranha tece a teia. Então ela faz aquela teia e aquilo é o lugar que ela tem o comando de tudo. Vem uma mosca e fica aprisionada, ela está ali no centro. Ela cai, fica enredada ali naquela teia. A aranha vai exatamente no ponto que está, porque ela está conectando através da teia todo aquele espaço. Então ela tem o domínio de tudo. Então é mais ou menos isso. Deus está em toda parte, e nenhuma, né? Mas ele tem o conhecimento de tudo. Ele não precisa se deslocar para ir até um ponto para averiguar alguma coisa. Ele consegue ter o domínio de tudo. Ante esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Deus existe. Nós não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. É sua essência. A essência de Deus é isso. Infinitamente justo e bom. Sua solicitude, esse provedor que ele é para a gente, né? Sua solicitude se estende a tudo. Não o compreendemos. Ele só pode querer o nosso bem. E é por isso que devemos ter confiança nele. Aí entra a fé. Não podemos duvidar de nada, porque vai ter sempre um amanhã para a gente. Não vai faltar nada para a gente. Isso é o essencial sobre Deus para saber mais. Desculpa. Isso é o essencial sobre Deus. Para saber mais, vamos esperar até que sejamos dignos de compreendê-lo. E aí vai levar um tempinho, né? Naturalmente, porque a gente vai ter que subir na escala evolutiva. Que bonito, né? Vocês não acham? É. Eu fiquei pensando, sabe, Luiz? Teve uma hora que você estava falando sobre o que seria essa envergadura de Deus, né? Onde que a gente estaria? Daí eu lembrei de novo, né, daquela passagem da Joana de Ângeles que diz que, na verdade, nós estamos mergulhados em Deus, né? Essa seria a melhor forma de descrever o que seria, dentro das palavras dela, né? Claro, o que seria Deus, né? Então, aí a Sabe? gente... Ah, pode Não, falar. não, continua. Depois eu falo. Não, então, daí você estava falando sobre a ubiquidade, né, de Deus, né? Na verdade, nem a ubiquidade é muito mais para explicar um espírito que tem uma perfeição Isso, relativa a isso. Deus do que necessariamente Deus, né? Porque Deus não... É engraçado porque a gente, realmente, às vezes é muito difícil de compreender, mas a gente pode ir pelo lado oposto, né? Que o Kardec sempre fala. Deus é o criador de tudo isso, então ele essencialmente não precisa dessas características, né? Ele é tudo isso, né? Não sei se eu compliquei ou não, mas assim, Não, não. Realmente, aquilo que você falou de rotular, né? Ubiquidade, do definir, coisas, é uhum, porque é a linguagem que a gente tem, é o que a gente precisa para tentar explicar. Olha só, tentar explicar. Como a gente é limitado, né? É difícil realmente isso. E a gente pega espíritos, sei lá, da envergadura de Joana de Ângeles, por exemplo. Eu uhum. duvido ainda que ela tenha o total conhecimento sobre Deus. Eu acredito que Jesus tenha isso, mas tantos Mas, outros espíritos. agora eu vou filosofar de verdade, eu vou me dar a liberdade de... ah, se você estava falando, né, que a da envergadura da Joana de Anjos conhece, né, daí quando a gente olha, volta de novo lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós só atingiremos uma perfeição relativa a Deus, né? Então isso já
se nós fôssemos capazes de compreender Deus por completo, nós seríamos o próprio Criador, né? Eu acho que mesmo o espírito mais perfeito que tenha, né? E não são poucos, são vários, né? Se a gente imaginar, né? Sim. Difícil até entender a data de início da criação, né? Porque tempo é uma coisa tão relativa também. Mas é impossível, né? Uma vez que você tem o conhecimento, você se torna o criador, né? Então, a criatura, como Lázaro diz lá, né? Uma criatura jamais será o criador, né? Mas, apesar de não poder ser o criador, ela pode sim. E o que que é essa perfeição relativa, né? É se conduzir através dos preceitos da lei do criador. Não é ser o criador, né? Não é deter todo o conhecimento. Aí eu volto naquela questão da humildade, né? Da gente entender que certos conhecimentos não nos cabem, não valem de nada para nós. E essa é uma dificuldade que a gente tem, né? De entender que certas coisas a gente não precisa realmente saber. E eu acho que o Sabe? espírito perfeito ele já adquiriu essa humildade, sabe? Ah, sim, Não sei sem se dúvida. eu compliquei. Não, não, acho que não, porque quando você falava, eu ficava imaginando assim, Deus nos criou simples e ignorantes. E Ele nos dá todos os recursos, né, dentro da sua providência, para que a gente possa escalar, galgar esses degraus aí da evolução. E a gente, ele reconhece o esforço nosso, ele reconhece a luta nossa, a briga interna que é nossa, para a gente se aperfeiçoar. E ele reserva não pouca coisa, ele reserva a felicidade, que é o grande prêmio que a gente está buscando. Então, é interessante como a gente, apesar de tudo, dessa limitação, de tudo, ele está o tempo todo provendo a gente, ele está nos dando as condições, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte, que é o nosso esforço, né? Mas a misericórdia dele é tão presente, né, em nossas vidas, na obra, né, da criação, e aí a gente vai, sabe, se ralando e aprendendo isso que você falou, por exemplo, da humildade, né? Vai se transformando, né? E a gente vai atingir a felicidade. Olha que troféu que está nos aguardando, né? Que coisa! Agora, sabe, Cris e Ana Paula, eu aí nesses momentos eu fico tão chateado comigo do ponto de vista assim que qual é o real valor que eu devo dar para as coisas? Eu sei de tudo isso. Isso aí já não é novidade para mim, né? E mesmo a própria fé no amanhã, né, não é novidade para mim, que é o que nós temos que ter. Mas quem diz que eu tenho essa fé assim carimbada, né? Quem diz que eu não sei que o grande prêmio está nos esperando lá? E o que eu faço para mudar isso? O que eu faço sabe, para encurtar o caminho para essa felicidade, para esse troféu aí, para esse prêmio? Então, isso que é triste na gente, pela condição que a gente se encontra. Mas, claro, Mas depois tem são, uma mas, questão. mas são Sim, fases, né, Luiz? Você mesmo disse, quando você estava falando sobre respeitar o tempo do outro, né? sim, Porque, claro, né, sempre fazendo uma observação aí de que existem limites, né, nessa tolerância, até porque a gente sabe o que, certas coisas a gente já sabe que são o que é certo e o que é errado, né? Quando a gente está falando de coisas filosóficas, quando a gente está falando ainda de coisas que dependem do conhecimento para que a pessoa entenda, aí sim a gente respeita, né? Mas é isso, é respeitar o momento do outro. Se a a gente gente está pode olhando. ser respeitado. Eu É, concordo com você, eu concordo, mas não mas é, então, daí eu estou querendo ser otimista, você falou tanto. Então, eu eu acho que. sou. Então, por isso mesmo, não é triste, Luiz, é parte do aprendizado, né?
Por exemplo, se eu olho para um aluno que não consegue compreender uma equação, eu não posso falar, nossa, que triste. Não, vamos lá, faz parte do processo não compreender nesse primeiro momento, né? Eu acho que é engraçado que, voltando nessa questão de Deus, nessa semana, por conta de todas essas coisas que andam acontecendo aqui no Brasil, e no mundo, né, como um todo, eu estava conversando com a minha mãe e eu falei assim, olha, se eu for partir do princípio de um ateu e dizer que Deus não existe, de certa forma nós somos uma classe de animais, né, dentro, né, do que se chama de ecossistema, né, aqui do planeta, nós somos extremamente um dos mais atrasados que estão neste planeta. Porque a gente ainda não conseguiu, com toda a razão que a gente tem, com todas as possibilidades que nós temos, a gente não conseguiu fazer coisas primárias que outros animais fazem, né? Então, assim, que situação que nós estamos? Então, é só acreditando mesmo em Deus, sabe? Para você justificar tudo que está aqui, porque senão você... Imagina, e daí eu lembrei do livro do Herculano Pires, né, que chama, como fala? Concepção Existencial de Deus. É um livro bem fininho do Herculano Pires que ele vai falar, né? E ele vai falar sobre essa questão da ciência ter matado Deus, né? E daí ele vai falar bem assim no final, né, do livro, né? Que Deus não ressurge por conta da nossa necessidade de ter um Deus, mas ele ressurge porque a gente precisa acreditar em algum tipo de justiça, de que essas coisas, essas atrocidades que acontecem, que a gente vê, ou as coisas, até as menores coisas, existe um conceito de justiça por trás de tudo isso, mesmo diante das nossas falhas, sabe, que você estava falando, Luiz? Mesmo diante da minha insistência em não aprender determinadas coisas que eu já deveria ter aprendido. E eu concordo com você, às vezes eu olho e falo assim, Ana Paula, que tristeza, hein? Mas vamos ser positivos, vamos ser otimistas, que é um aprendizado, é uma fase. Mas se a gente não acredita em Deus, o que a gente vai fazer sem Deus, não? Foi essa pergunta que eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, por mais que eu queira ser uma cientista, tem horas que eu tenho que abandonar o papel de cientista e voltar a ser humano, porque, ou espírito, né, o mais correto dizer. Porque se eu não acreditar em Deus, Luiz, vai ficar difícil seguir nesse rumo, né, nessa humanidade. É muito difícil, é muito pesado, porque tem horas que me escapa a compreensão do que é, sabe, do que é consequência dos atos. Talvez esse comentário possa levar a gente, né, a pensar, poxa, realmente até um descrédito, falta de fé, o que seja, então, mas não é. Talvez querer falar desse, né, eu fico triste comigo, então, talvez porque eu não queira, sabe, evidenciar a minha, sei lá, minha preguiça, minha ignorância, enfim, essas coisas que eu estou lutando contra, né? Para poder atingir o lugar que eu quero, a situação que eu quero. Mas isso que você falou, de que nós somos talvez os animais mais atrasados aí, eu não tinha pensado nisso, não, e me soa muito lógico. O animal, no seu instinto, ele consegue organizar muita coisa. Se vamos subtrair o homem daqui agora, nesse momento, tiramos todos essa turminha que está aqui, todos encarnados, né? Se a gente tirar rapidinho, a natureza se recompõe. A gente viu isso durante o auge da Covid, o começo, mas rapidinho ela se reconstitui. E de forma natural. Natural, sim, vai se acomodando, ajustando, então, e pronto. Então, nós, realmente, nessa imperfeição nossa ainda, a gente mexe tanto ao nosso redor, né? Seja
por egoísmo, seja por orgulho, seja, enfim, por valores que são negativos, né? Que a gente mostra esse primitivismo nosso, não se organizar, não pensar no futuro. Nós não pensamos nem um minuto no que vai ser o mundo daqui 100 anos. Porque se a 100 gente anos. pensasse, mudaria já. A gente mudaria já o nosso. Eu estou dando um número aí, 100 anos, um prazo aí qualquer. Senão a gente teria atitudes totalmente diferentes com relação ao nosso próximo, com relação ao meio que a gente está vivendo, com O que relação a gente eu, mesmo, como indivíduo. o que eu fico pensando muito, sabe, por conta do meu trabalho e tudo, é que eu tive uma reunião meio pesada na sexta-feira sobre coisa de pesquisa, né? E você estava falando de 100 anos, e a gente está mexendo com 50 anos, 60 anos e já está dando problema. E daí, aí eu fiquei pensando, né? Como que a gente vai conseguir sair de uma sociedade tão individualista como essa que a gente vive hoje para resolver problemas que são essencialmente coletivos? Como que eu vejo assim, esse é o maior impasse que a gente tem hoje. Como que eu posso, e é o que você estava falando da questão da humildade, e às vezes a gente se, né, ficar decepcionado conosco mesmo, né, porque a gente não consegue fazer ainda o que a gente lê no Evangelho, né? E eu acho que uma das coisas que eu não consigo fazer muito bem, e acho que essa acaba desencadeando várias outras, é realmente acreditar que tem uma força maior no leme desse barco e que está guiando esse barco. Eu acho que essa é a minha maior incapacidade, né? O Hamed fala, né, que o verdadeiro humilde é aquele que sabe disso e se guia através desse pensamento, né? Eu ainda, às vezes, fico duvidando que tem alguém que está guiando toda essa coisa maluca que a gente está vivendo, sabe? Então, É, você, é você fez difícil. você fez uma pergunta, um comentário, alguma coisa, né, que você não vê, né, a curto prazo, como é que vai sair de tudo isso, né? Atitudes que a gente toma de forma individual, passar para o coletivo a benefício do todo, né? Uhum. E, para mim, aí eu estou com Kardec em gênero, número e grau, a educação. Só É. que essa educação vai ter que ser assim, cutucada. Eu quero dizer assim, promover a educação vai ter que ter um agente aí no meio. E acho que esse agente, ou esse gatilho, sei lá, vai ser a escassez mesmo, a perda, sabe? Quando a gente não tiver nada, ou tiver muito pouco, aí a gente vai dar valor. Porque muitas vezes a gente dá valor para as coisas quando a gente perde ela. Isso pode ser uma relação, isso pode ser um montante em dinheiro, isso pode ser qualquer coisa que seja, Uhum. né? A gente perdendo, nossa, que falta que faz, Eu achava que que a pandemia ia arrependimento. fazer isso. Eu achava que a pandemia ia acabar fazendo isso e não fez. Eu falei com a Júlia, conversando uma vez com a Júlia, a gente falou isso aí, mas depois, ou mesmo durante, né, eu pensava, poxa, será que foi um cartucho perdido, né? Sabe? Ai, Se a gente eu acho queimou que um foi. cartucho porque ele não surtiu efeito, não atingiu o alvo, né? Então, é isso, talvez seja um aquecimento, né? Porque Porque, quando assim, a coisa, porque a hora eu que, acho que as pessoas ainda não se deram conta da real situação que foi essa pandemia, né? Quando, uma vez eu falei para os, coloquei o número de mortos, né, no slide. Estava lá, 670 mil. Eu coloquei Sorocaba, 650 mil. Desapareceu uma Sorocaba, é como se tivesse atingido uma bomba e desaparecido Sorocaba. a bomba de nêutrons, né? É, e só que o negócio foi tão pulverizado que as pessoas acham que foi pouca coisa. Aí, quando eu falei isso, os alunos falaram assim, nossa, então desapareceu uma cidade do tamanho de Sorocaba, em número de pessoas? Eu falei assim, foi. Aí as pessoas começam a se dar um pouco de
conta do que aconteceu, né? Mas Então, isso mesmo aí faz assim, parte. Então, isso aí, Ana Paula, faz parte da educação, conhecimento. Então, nós ah, precisamos de educação mesmo, sabe? Para a gente poder saber como agir, como ser. A gente não consegue nem no trânsito, né? Não consegue. Nossa, a gente vê cada barbaridade, assim, sabe? E nós também fazemos isso, né? uhum, Talvez em menor grau, porque a gente acha que tem um pouquinho mais de consciência, e se policia um pouco mais, mas nós fazemos, né? Hoje, por exemplo, eu passei no sinal amarelo, eu achei que eu podia, né? Depois que eu passei, falei, caramba, eu dava tempo de parar. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum a velocidade das ruas, né? Então, uhum, sinal amarelo, ninguém para, porque senão alguém bate atrás. É impressionante, assim, ó. Aquilo não uma veia, né? uhum, São veias, né? As ruas, né? Então, que tem uma velocidade e não para. Que não para quando tem, sabe, tempo para isso. Ah, tá vendo lá, então vai reduzindo. Então, aí eu passei hoje, eu falei, nossa, eu não estou nos Estados Unidos, eu não precisa disso, né? Então, mas é isso aí, eu acho que uhum. a gente teve aí uma discussão boa, teve um conhecimento muito bom, que Kardec transmitiu para a gente aí, né? Que a gente pôde discutir. E aqui a gente termina, então, a nossa gravação com um agradecimento, né, por todo mundo que passou a vista aí por essa nossa sessão de estudos de hoje. Então, nossos agradecimentos a todos, né?